Bem, amados, ontem nós estávamos falando a respeito da primeira mensagem que foi pregada no dia de Pentecostes, no nascimento da igreja. O apóstolo Pedro foi o único pregador naquele dia que pregou a primeira mensagem do Senhor Jesus Cristo. E isto é bem claro porque foi a ele que Jesus confiou a chave do reino dos céus e disse: o que ligar aqui na terra está ligado no céu, e o que desligar aqui na terra está desligado no céu. E vimos que ele anunciou no capítulo 2, no verso 38, que o povo deveria se arrepender, ser batizado em nome de Jesus para perdão dos seus pecados e receber o Espírito Santo. Nessa tarde estou lendo o livro de Mateus, que está falando do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Talvez você pense que há alguma contradição nas Escrituras, mas isto não é verdade. Talvez você pergunte, então, qual dos dois é certo? Não existe dois. Então você pergunta, então, qual é o viável? Bem, amados, o que existe muitas vezes é a falta de entendimento e de somar a palavra de Deus. O profeta Isaías disse que a soma da palavra de Deus é igual à verdade. E é isto que nós precisamos aprender quando nós estamos lendo a palavra de Deus: somar versículo com versículo, epístolas com epístolas, capítulo com capítulos, e assim ir somando a palavra de Deus. Não é tirando nem diminuindo, porque a Bíblia diz que aquele que tirar alguma coisa que está escrito, lhe será tirado a parte da árvore da vida. E nem acrescentar, porque a Bíblia diz que aquele que acrescentar alguma coisa à palavra de Deus, lhe será acrescentado as pragas que estão escritas nas profecias do livro de Apocalipse. Então o que nós precisamos é somar a palavra de Deus. Por quê? Porque toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e é proveitosa, é boa. Boa para nos ajudar, para nos ensinar, para nos instruir e para nos aproximar de Deus a cada dia de nossa vida. Então é muito importante para nós que nós possamos entender a palavra de Deus no todo. Porque seria horrível para mim se eu não pudesse ler Mateus 28, 19 no púlpito da igreja que eu prego, ou não poder ler Atos 2, 38. Seria um problema para mim muito grande, porque eu vou aceitar parte das Escrituras e outra parte eu vou desprezar. Eu não poderia fazer isto. Não cabe a mim como homem. Se Deus estabeleceu na sua palavra, divinamente inspirada por Ele, precisamos entender e compreender a vontade de Deus. Não existe nenhuma contradição entre o que Mateus escreveu no livro de Mateus, onde nós lemos, e que Pedro falou lá no dia de Pentecostes. Não existe nenhuma coisa errada nenhuma em nenhum e nem outro. Pelo contrário, lemos aqui que Jesus, aproximando-se dos seus discípulos, a Bíblia diz que toda autoridade foi dada a ele no céu e na terra. Então ele é o Todo-Poderoso. E como Todo-Poderoso, ele não está pedindo, ele está dando uma ordem. Ele disse, portanto, ide e fazei discípulos. Fazer discípulo é ensinar. E é importante que você entenda que você precisa ser ensinado de que o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele disse, ensinando a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Isto é uma ordem. Uma ordem não foi feita para ser repetida, mas para ser obedecida. E ele disse, se vocês obedecem a esta ordem, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E amados, Deus tem um compromisso para aqueles que obedecem a sua palavra. Ele é fiel. E ele não pode falhar com aqueles que estão em obediência à palavra dele. E quando Jesus entregou este ensinamento, ele estava manifestado em carne aqui na terra, ensinando e preparando os seus discípulos para tornarem-se apóstolos, ou seja, mestre, capazes de ensinar o povo o ministério que ele ia interromper aos 3 anos e meio de ministério. E uma vez que ele ia interromper, ele estava entregando a 12 homens esta missão tremenda de levar o evangelho ao mundo inteiro e pregar a toda criatura espalhada pelo mundo inteiro. E então esses 12 teriam que estar muito bem preparados para poder fazer a vontade de Deus se cumprir aqui na terra conforme ele havia estabelecido. O que acontece é que
Aqui Jesus está falando do nome, mas ele não expressa o nome, ele diz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Pai, Filho e Espírito Santo não é nome, são títulos. Assim como eu sou pai, sou filho, sou pastor, mas não é meu nome, isso são títulos que me cabem na função que vou exercendo. E assim, Jesus estava falando que ele teve que manifestar como Pai, o Criador do mundo. E como o Criador do mundo, ele não podia fazer uma obra do Calvário para poder ser e pagar aquele preço do sacrifício, para que eu e você pudéssemos ter a oportunidade de salvação nesta tarde. Então ele teve que manifestar como Filho o Redentor e fazer uma redenção tremenda, a redenção da cruz do Calvário, que nós falamos alguns estudos e alguns dias atrás. E desta maneira, amados, ele se manifestou como Filho para fazer esta grande obra de redenção. E hoje ele se manifesta como Espírito Santo dentro dos nossos corações. Então nós estamos vendo Jesus fazer uma obra de aproximação do homem a cada dia. Como o Pai, ele estava muito distante do homem. O homem pecou no jardim do Éden e foi expulso. E por causa do pecado, o homem ficou muito distante de Deus. E Deus, na sua santidade, não pode ter contato com a imundície. E por isso essa distância existia e era tremenda. Teria que haver algum meio para aproximar-se o pecador do seu Deus. E este meio foi o meio que Deus foi usando ao longo do tempo através do Velho Testamento. Ele vinha de vez em quando e se manifestava à nação de Israel. E uma das maneiras que ele se manifestava é quando eles faziam o sacrifício perfeito, de acordo com os seus ensinamentos. Então ele se mostrava favorável quando o fogo dele vinha e consumia aquele holocausto. E isto era uma manifestação da aceitação de Deus, aquele sacrifício que ele havia feito por causa da culpa que havia entre eles. E assim Deus periodicamente vinha e se manifestava. Veio, manifestou-se a Moisés e falou com ele lá na sarça ardente. E assim ele falou com Moisés lá no Monte Sinai, quando deu para ele os 10 mandamentos e as outras instruções sobre o tabernáculo. E assim veio Deus se manifestando periodicamente e manifestando entre o povo. Mas esta manifestação era insuficiente para alcançar o homem no seu interior e fazer a mudança necessária para que o homem se tornasse uma nova criatura, uma criatura que pudesse se aproximar de Deus. E foi exatamente por isto que ele se manifestou como Filho, para poder fazer a obra do Calvário. E como Filho ele estava mais perto dos homens do que como Pai, porque como Pai ele estava muito distante, mas como Filho ele estava bem mais perto, porque ele estava no meio dos homens. Mas o seu ministério no meio dos homens ainda foi insuficiente para que ele pudesse realizar aquela grande obra necessária a ser feita. Então, meu amado, ele concluiu a cruz do Calvário, e ele fez tudo ser consumado na cruz do Calvário, porque o objetivo dele não era estar perto do homem, mas dentro do homem. Por isso o homem tornou-se, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário e o nascimento da sua igreja, templo e morada do Espírito Santo. Agora Deus não está mais no meio do homem, mas Deus está no homem, fazendo uma obra tremenda no interior do homem, mudando o homem, transformando o homem. Por isso, meu amado, é importante para mim e você entender que ele tem um nome muito específico e claro. O seu nome é Jesus. E quando Pedro deu a mensagem de Pentecostes para que fosse batizado em nome de Jesus, ele estava usando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nome é Jesus. Assim como me identificam facilmente pelo meu nome, Francisco. Mas se usar os títulos que me cabem, muitos outros têm o mesmo título que eu tenho. E é impossível me identificar usando os títulos, mas me identificam perfeitamente usando o nome. Por quê? Porque o nome é que é importante. Porque o nome identifica claramente de quem somos ou quem procuramos. E realmente nós procuramos a Jesus e queremos o seu nome.
E a palavra de Deus diz que toda família bem ajustada no céu ou na terra toma o nome. E este nome de Jesus é a torre forte para o justo. Para eles, a segurança, a confiança. Então, meu amado, se nós repetirmos a ordem que Jesus deu em Mateus 28:19, nós não estamos cumprindo, estamos somente repetindo. E é necessário que nós cumprimos. E Pedro, ele simplesmente cumpriu o que Jesus mandou em Mateus 28:19. Ele usou o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nome é Jesus. E isto é bem claro. E é fácil de entender. E eu dou graças a Deus que entendo e posso colocar isso de maneira clara para você nesta tarde, para que você entenda e possa também ter esse esclarecimento necessário, porque isto é muito importante para a nossa salvação. Uma outra coisa, amados, é a maneira que devemos ser batizados. Algumas religiões introduziu uma maneira errada, porque a Bíblia, no livro de Colossenses, no capítulo 2 e no verso 12, nos diz que nós somos sepultados juntamente com Jesus pelo batismo. E a palavra batismo quer dizer sepultamento. Olha, eu nunca vi, e não sei se você já viu, e eu acredito que ele nunca viu, um morto, um cadáver, ser sepultado com apenas algum punhado de terra espalhado pelo seu corpo. Eu nunca vi. Meu amado, o batismo tem que ser por imersão, não é por aspersão, não é borrifar um pouco de água sobre o corpo de alguém e dizer que ele está batizado. Isto não pode ser conforme a palavra de Deus, pode ser conforme uma religião, mas o que importa é a palavra de Deus, porque ela é a verdade. E é importante que nós façamos a vontade de Deus aqui na terra, e a vontade de Deus é a sua palavra ser cumprida em nós. É assim que ele estabelece a sua vontade aqui na terra. Nos primeiros séculos, todos eram batizados por imersão. Era batizado em Ribeirão, era batizado em Riacho, era batizado em rio, em lagoa, era batizado em tanques, mas eram todos batizados por imersão. E o batismo por aspersão veio anos e anos depois. Anos e anos depois que foi estabelecido. Meu amado, nós queremos cumprir a palavra de Deus. Temos um compromisso com Deus pela sua palavra, não pela religião. Mas para alguém ser sepultado, tem que estar morto. Ninguém é sepultado vivo. E o que simboliza a morte em Cristo? O arrependimento. Por isso o apóstolo Pedro diz: arrependei-vos cada um de vós. Ou seja, primeiro, o símbolo da morte de Cristo Jesus tem que estar em nossas vidas. Como? O arrependimento está dizendo para mim e para a igreja do Senhor Jesus Cristo que eu morri para o pecado. Eu não estou mais disposto a viver com o pecado nos meus membros. E os meus membros que foram apresentados ao pecado, agora serão apresentados ao Senhor Jesus Cristo para louvor e adoração do seu santo e glorioso nome manifestado para a nossa salvação. E este é o símbolo da morte de Cristo, o arrependimento. Sem arrependimento, o batismo não tem valor. Ninguém pode ser batizado se não está arrependido, se não mudou a sua direção. Porque quando o homem está vivendo no pecado, ele está com as costas para o Senhor Jesus Cristo e está com a frente virada para o mundo, para os prazeres que há no mundo, para a corrupção dos olhos, para a corrupção da carne, a soberba da vida. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida são os três pecados que comandam o mundo de hoje. E exatamente é assim que o homem se encontra, com as suas costas viradas para o Senhor Jesus Cristo e com as suas frentes viradas para as concupiscências que há no mundo. Mas quando ele se arrepende, isto muda. Ele vira as costas para as concupiscências que há no mundo e coloca seus olhos no autor e consumador da sua fé, que é o Senhor Jesus Cristo. E aí ele começa a andar em direção do Senhor Jesus Cristo pela obediência à palavra de Deus.
O batismo tipifica o sepultamento do Senhor Jesus Cristo. Então, se o homem morreu, ele precisa ser sepultado. E o batismo é o sepultamento. E o que é que fica sepultado nas águas do batismo? É exatamente o que o apóstolo Pedro disse, que o batismo em nome de Jesus Cristo é para perdão dos pecados. Ou seja, todos os pecados ficam nas águas do batismo. Todos os pecados outrora cometidos ficam sepultados. Não sai nenhum das águas do batismo. Todos ficam sepultados lá dentro das águas. E quando a pessoa aparece das águas, quando ele foi imergido e vem à tona e aparece de novo, não é a mesma criatura que desceu, não. Desceu uma velha criatura e apareceu uma nova criatura. Sim, agora está simbolizando a ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo está ressuscitando na nossa vida. Estamos tendo uma nova criatura para podermos viver no presente século uma vida piedosa, servindo a este Jesus por esta grande obra que Ele tem feito. Então, meu amado, nós usamos o nome de Jesus Cristo porque no livro de Atos, no capítulo 4, no versos 12, nós lemos desta maneira: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então é o único nome que temos, é o único nome que podemos usar. Se nós pegarmos o livro de Filipenses, no capítulo 2, e vamos para o livro de Filipenses neste momento, nós vamos encontrar uma leitura do verso 9 até o verso 11, muito importante. Como lemos? Lemos assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, Ele deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui está, amados, o nome que está acima de todo nome. Ao nome de Jesus Cristo todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. E Deus será glorificado como Pai. No seu mais alto posto Ele será glorificado quando isto acontece. E é assim que nós queremos glorificar a Deus. A Bíblia diz que Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. E o Pai está buscando os verdadeiros adoradores, não é? Então, se nós queremos adorar o Pai, Deus, na sua grandeza máxima, o posto máximo que Ele exerce, então precisamos fazer conforme a sua palavra tem nos revelado e nos mostrado. Lemos no livro de Efésios, no capítulo 1, no verso 21: acima de todo principado e potestade e poder, domínio, e de todo nome que se nomeia, referir-se não só no presente século, mas também no vindouro. Então, amado ouvinte, este nome não é um nome somente para o presente século que nós vivemos, o nome de destaque, mas será nome também do vindouro, para toda a eternidade. Por isso que lá no livro de Hebreus capítulo 13, verso 8, nós lemos: Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Por isso a Bíblia está dizendo que este nome não é somente para agora, mas para também os tempos vindouros. No livro de Colossenses capítulo 3, verso 17, lemos: de tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus. E o batismo é tanto em palavra como em ação. E primeiro, sabemos que a palavra de Deus é viva, é eficaz, é poderosa, é espírito e vida. Mas se ela é viva e poderosa fora de nós, que valor existe para nós? Ela precisa ser viva e poderosa em nós. Nós precisamos transportar o poder e a vida da palavra de Deus para dentro de nós. E nós só conseguimos fazer isto quando nós obedecemos a palavra de Deus e colocando em prática. Então ela transfere este poder para dentro de nós. Preste atenção no capítulo 3 do Evangelho de João. No capítulo 3 do Evangelho de João, nos 5 primeiros versículos,
nós vamos encontrar um homem muito importante na época em que ele vivia. Ele era um dos principais dos judeus. Nós vamos encontrar Nicodemos. A Bíblia nos diz assim: este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que é mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E eu vou repetir isto para gravar em sua mente. Em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Jesus foi bem taxativo. Jesus foi muito taxativo. Nicodemos, ele era um homem honrado, era um líder religioso na sua época. Mas mesmo sendo um líder, ele não estava genuinamente satisfeito consigo mesmo, com todo aquele curso que ele teve em estudar, em evoluir, querer ser algo na presença de Deus, conhecedor das Escrituras, ter conhecimento da salvação e transmitir esta salvação a outros. Ele chegou ao ponto máximo e notou-se o seguinte, que ele não se satisfazia nem a si próprio. Sim, sua religião não conseguia suprir as suas profundas necessidades, e ele estava frustrado com tudo aquilo. Mas ele estava ouvindo falar de Jesus, falar do seu poder, e ele estava como testemunho ocular vendo Jesus operar grandes maravilhas. E ele foi ter de noite com Jesus, porque ele não queria publicar que ele estava admirado do ministério do Senhor Jesus Cristo. E ele não queria publicar isto, então ele foi ter de noite, na hora que os povos estavam dormindo, estavam em casa. E então ele chegou buscando o conhecimento que pudesse suprir essas profundas necessidades que havia dentro dele. E ele chegou e deu início à conversa. Virou para Jesus e disse: Rabi, sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Mas Jesus é conhecedor de todas as coisas, e Jesus sabia a razão por que Nicodemos estava ali naquela noite, na presença dele. E ele foi logo respondendo os anseios daquele velho. Virou para ele e deu a resposta imediata: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Então Jesus fala de um novo nascimento, e fala que aqueles que não participarem de um novo nascimento, não pode ver o reino dos céus. Meu amado, Nicodemos não entendeu esta afirmação do Senhor Jesus Cristo, como muitos hoje também não entendem. Mas Nicodemos perguntou, porque ele queria esclarecimento. Muitas pessoas hoje não entendem e não perguntam, e continuam não entendendo. Mas quando ele perguntou para Jesus, então ele teve a oportunidade de saber o que verdadeiramente Jesus estava falando. Ele virou para Jesus e perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Agora, amados, Nicodemos era um líder religioso, e ele foi a Jesus por causa das suas necessidades profundas, espirituais. E quando Jesus deu uma resposta espiritual para ele, ele tentou levar o assunto para o natural. Olha o que ele pergunta para Jesus: pode alguém nascer sendo velho? Pode voltar a entrar no ventre de sua mãe nascer? Ou seja, pode haver reencarnação?
Jesus disse: não, eu não estou falando das coisas naturais, Nicodemos. Eu estou falando das coisas espirituais. Será que você não pode entender isto? Será que você não pode compreender que eu estou respondendo os anseios das suas necessidades? Eu não estou falando das coisas naturais. Eu estou falando de um nascimento espiritual, que aqueles que estavam no dia de Pentecostes, no nascimento da igreja, participaram, e aqueles que participam da igreja hoje continuam participando, e todos que querem ver o reino dos céus têm que participar. É nascer de novo, mas não nascer desta maneira natural que eu vim, que você veio ao mundo. Não, nós temos que nascer espiritualmente, gerado agora não por uma mulher física, mas pela igreja, que é a noiva de Cristo, e gerada pela palavra do Senhor Jesus Cristo, que é o poder que nós precisamos e que transforma a nossa vida. Sim, meu amado, precisamos deste ministério glorioso na nossa vida. E Nicodemos precisava disto, mas ele não sabia que precisava. Ele estava frustrado com a sua religião, mas não sabia como suprir as suas necessidades. Frustrado consigo mesmo, porque tanto estudou, tanto fez e não conseguiu encontrar a resposta para os seus anseios. E Jesus estava ali exatamente fazendo isso, respondendo todas as necessidades profundas que havia dentro daquele homem. E Jesus Cristo estava falando de um nascimento espiritual. E Jesus então foi mais claro para ele, colocou-se mais claro para ele, e disse: Nicodemos, em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Todos querem ir para os céus, todos querem participar do reino de Deus, todos querem estar dentro do reino de Deus. Por quê? Porque é um lugar maravilhoso de estar, todo mundo sabe disto. Pessoas são conhecedoras desta verdade, e os seus desejos testificam a vontade de ir e estar no lugar tão maravilhoso que é o reino de Deus. E agora Jesus diz para ele que o homem que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, agora Jesus está falando: a água é o batismo. Se aquele que não nascer através do batismo das águas e do batismo do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. Agora Jesus estava colocando as coisas bem mais claras para Nicodemos e mostrando para ele que não há outro caminho a não ser o caminho do arrependimento, do batismo nas águas em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e do batismo do Espírito Santo conforme o nascimento da igreja. Mas o que é o reino de Deus? O apóstolo Paulo, ao escrever aos Romanos, no capítulo 14, verso 17, ele primeiro fala o que não é o reino de Deus, e depois ele fala o que é o reino de Deus. E ele diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Então é a primeira colocação do apóstolo Paulo. Ele está dizendo: o reino de Deus não são as ações exteriores, não são as observâncias do rito ou da cerimônia. O reino de Deus não está ali ou acolá, não são as obras que se faz. A Bíblia diz: o homem não é salvo pelas obras, porque se fosse pelas obras, ele teria honra na sua salvação. Mas os homens não são salvos pelas obras, as obras não podem salvar ninguém. E Jesus Cristo estava mostrando para Nicodemos que realmente é necessário que nós entendamos o plano de Deus e o caminho de salvação que precisamos trilhar, porque não há outro caminho. E o apóstolo Paulo está nos ajudando nesta tarde com este versículo para nos mostrar o que é o reino de Deus. E ele disse: o reino de Deus é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. É um ministério de Deus agora no interior do homem. O reino de Deus está no interior do homem. Por isso a palavra do Senhor diz: se disseram ele ali ou ele acolá, não vá, porque o reino de Deus está dentro de cada um de vós.
Sim, meu amado, se o Espírito Santo está dentro de você, o reino de Deus está dentro de você, porque é ali que Ele vai operar as suas maravilhas, é ali que Ele vai fazer as mudanças, porque o Espírito veio para fazer mudanças em nossas vidas, veio para governar a nossa vida espiritual, veio para nos dar poder, veio para nos transformar e transformar a nossa natureza, veio para renovar as nossas mentes, veio para fazer uma mudança, transformar o homem velho numa nova criatura, segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus, segundo o ministério do Espírito Santo. E é exatamente isto que Jesus estava dizendo para Nicodemos, que o homem não pode ser salvo se ele não estiver na unção do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é tudo que nós precisamos para que Deus possa operar na nossa vida. Não cansa não, irmãos. Não cansa de fazer o bem. Verso 6 de Marcos, capítulo 6, verso 31.